Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz, esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que é uma realização da Clínica Move. Hoje nós trazemos novamente, com muita alegria, a doutora Mirela Costa. Doutora Mirela, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, é muito bom estar aqui conversando um pouquinho sobre saúde. É um prazer sempre. Muito obrigada mesmo. Ela é endocrinologista da Clínica Move, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre diabetes tipo 1 e tipo 2. Quais são as principais diferenças? Enfim, nós vamos entender aqui como é que é esse mundo do diabetes. Então explica um pouquinho pra gente o que é o diabetes enquanto doença e quais são os seus diferentes tipos, doutora Mirela. Claro. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que ressaltar que o diabetes é uma doença muito prevalente, né? Que vem se tornando cada vez mais comum na população, né? E uma grande parcela da população pode ter o diabetes e não ter o diagnóstico ainda, né? Então, estima-se aí que uma grande parcela ainda nem diagnosticou, porque o diabetes tipo 2, que a gente vai diferenciar, ele às vezes demora, né, para se manifestar. E aí, quando se diagnostica, já tem as complicações. Mas, assim, o diabetes é uma doença relacionada ao controle da glicemia, né? Controle da glicose no sangue. Então, o fator comum de todos os tipos de diabetes é a hiperglicemia, que são os altos níveis de glicose na corrente sanguínea. E essa hiperglicemia que vai causar ali todas as complicações relacionadas ao diabetes, tanto a curto prazo como a longo prazo, micro e macrovasculares. A gente tem uma classificação do diabetes, na verdade, são 4 grandes grupos. Os grupos mais comuns, mais falados, é o diabetes tipo 1 e tipo 2. A gente tem um grande grupo de outros tipos de diabetes relacionados a outras doenças endocrinológicas, cirurgias pancreáticas, doenças pancreáticas, medicações. E a gente tem o diabetes gestacional também, que é um grupo à parte. O diabetes tipo 1 e tipo 2 realmente são os mais comuns e mais falados, né? Principalmente o diabetes tipo 2. Antigamente, existia uma diferenciação que o diabetes tipo 1 era o insulino dependente, o diabetes tipo 2 era o não insulino dependente. Mas hoje a gente já sabe que diabéticos tipo 2 podem vir a precisar de insulina, então essa classificação não fica tão boa, tão didática. Uma outra diferenciação muito clara era que o diabetes tipo 1 era o diabetes do jovem, né, da criança, do jovem, e o diabetes tipo 2 era o diabetes do idoso, do adulto e do idoso. E o que acontece hoje é que, com o aumento da prevalência da obesidade infantil, a gente tem muito agora diagnóstico de diabetes tipo 2 em crianças, né? Então, até esse conceito do jovem e do adulto cai um pouquinho, embora ainda, realmente, a prevalência maior do diabetes tipo 2 seja a partir da 3ª e 4ª década de vida, enquanto a prevalência maior do diabetes tipo 1 seja na adolescência, ali, na infância e adolescência. E a gente sabe também que o diabetes tipo 1 pode ser diagnosticado na idade adulta e até em casos mais raros, até a partir da 3ª e 4ª década. Então, a idade é um fator diferencial, mas não tanto. O que diferencia mesmo é a fisiopatologia, né? Então, é a causa dos 2 tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, ele é causado por uma destruição autoimune do pâncreas, né? E aí, com essa destruição de grande parte das células do pâncreas que são produtoras do hormônio insulina, que é o hormônio responsável pela utilização da glicose. Então, a destruição desse órgão, né, dessas células, vai levar a uma produção muito baixa e insuficientíssima de insulina, e isso leva a uma alteração no metabolismo da glicose, levando à hiperglicemia. Enquanto que no diabetes tipo 2, a gente tem dois fatores predominantes. A resistência à ação da insulina. Então, a insulina está ali sendo produzida, mas ela não consegue agir adequadamente. Então, o hormônio, quando ele vai agir, todos os hormônios, neurotransmissores, quando vão agir na célula, eles se ligam a um receptor e desencadeiam uma cascata dentro da célula, né? Tô falando bem de forma didática para as pessoas compreenderem. Sim. E, por alguns motivos, a insulina se liga ao seu receptor e não consegue desencadear a cascata responsável pela utilização da glicose. E os grandes motivos estão relacionados ali a fatores pró-inflamatórios, ao aumento de ácidos graxos livres na célula. Então, por isso que a obesidade está tão intrinsecamente relacionada na fisiopatologia do diabetes, né? São 2 doenças que andam de mãos dadas. Então, existe essa resistência à ação da insulina.
Então, a insulina acaba tendo que ser produzida em maior quantidade para poder suprir, né, passar aí essa resistência. Só que chega um ponto que o pâncreas não consegue mais dar conta e acaba entrando em falência. Então, a gente tem as duas coisas. A gente tem falência pancreática, a gente tem resistência insulínica no diabetes tipo 2. Por isso que as manifestações são mais tardias, por isso que leva um tempo até levar uma hiperglicemia franca, que traga sintomas, por isso que os pacientes levam ali em torno de 5 a 7 anos para ter o diagnóstico. Muito tempo. E aí isso já é muito tempo de desglicemia que pode já trazer complicações, né? Trazer riscos para o paciente. Por isso que a gente tem um rastreio, né? Então, a gente recomenda o rastreio universal ali a partir de 30 anos de vida, com a glicemia, hemoglobina glicada, justamente para pegar os pacientes assintomáticos e aí também evitar essas complicações. O que você chama de rastreio seria um exame de check-up, assim, anual? Isso, a dosagem anual, se tiver tudo normal. Até se o paciente for de baixo risco, você pode repetir a cada 3 anos, mas assim, a partir dos 30 anos já tem indicação. E para pacientes também que tenham algum outro risco adicional antes disso. Então, por exemplo, pacientes que têm obesidade, pacientes que têm sobrepeso associado à hipertensão, ou alteração do colesterol, ou alteração da circunferência abdominal, que a gente chama de síndrome metabólica. Pacientes que têm histórico de diabetes gestacional, pacientes que têm histórico familiar importante de diabetes, todos eles associados ali ao sobrepeso e obesidade, vão ter indicação de um rastreio mais precoce. Mas, então, é importante a gente conseguir identificar quais são os pacientes de risco, né? E até rastrear antes. Certo. Isso para o diabetes tipo 2, né? Para o diabetes tipo 1, o início é bem abrupto, porque você tem uma destruição em massa, né? Ali das células pancreáticas, então vai levar a uma deficiência insulínica muito rápida. Então, a hiperglicemia se manifesta rapidamente, com aumento da urina, né? Que a gente chama de poliúria. Muita sede, perda de peso. Então, esses são sintomas ali. Era isso que eu ia perguntar. Como que a pessoa identifica que ela pode estar com diabetes? Os sintomas da hiperglicemia são relacionados à utilização da glicose. E, assim, o excesso de glicose no sangue. Então, todo esse excesso de glicose no sangue, ele vai sair pela urina. Então, por isso que o paciente urina muito, né? Então, porque ele está perdendo açúcar no sangue. Até tinha aquela história da urina que fica doce, aí tem formiga no vaso, né? Sim. Porque é isso, você tem muito glicose, tem muito açúcar no sangue que vai ser eliminado pelo rim, por isso da poliúria. Então, está urinando muito, com muita sede, acordando muitas vezes à noite para urinar, pode ser um sinal de diabetes. Uma outra coisa é que se a gente não consegue utilizar a glicose adequadamente, a gente não está usando nossa principal fonte de energia. E isso vai levar a uma perda de peso, como realmente se não estivesse comendo, porque está comendo, mas não está sendo utilizado. Então, a perda de peso é um sinal também, um sintoma que pode estar relacionado ao diabetes. Principalmente ao diabetes insulinopênico, que tem pouco insulina circulante, né? Então, são sintomas que ficam muito mais claros no diabetes tipo 1, mas também podem se manifestar no diabetes tipo 2, que está muito descompensado. Entendi. Alteração visual também é um outro sintoma, né? Então, a hiperglicemia pode levar a uma alteração aguda da visão e, cronicamente, pode também levar a lesões na retina. Então, alteração visual, turvação, pode também ser um sintoma. Entendi. O paciente também tem tontura, esse tipo de coisa? Ele pode apresentar? Pode apresentar tudo isso, por isso não está utilizando adequadamente a glicose. Então, pode ter tontura, mas são sintomas menos específicos, né, do diabetes. Certo. Esses são mais específicos, os mais cardinais, a gente diria, do diabetes descompensado, né? A poliúria, a perda de peso, muita sede, né, e alterações visuais. Aí o paciente, então, descobriu que tem diabetes, né? E aí vai procurar o médico e provavelmente ele vai, né, identificar o tipo que tem. Daí para frente, o que acontece com esse paciente? Que tratamento que ele pode receber, farmacológico ou não farmacológico? Eu imagino que tenha muita coisa para fazer, né? A partir de um diagnóstico de diabetes. Sim, com certeza. Então, a gente vai diagnosticar o diabetes através do diagnóstico da hiperglicemia. Então, a gente confirmou que o paciente realmente tem uma hiperglicemia e classificou o paciente. Ele é um diabetes tipo 1, ele é diabetes tipo 2. É essencial a classificação do diabetes porque o tratamento muda de acordo com o tipo de diabetes, né? Então, a gente tem que classificar qual é o tipo de diabetes que o paciente tem. Por exemplo, se a gente diagnostica que ele tem um tipo genético, é um tipo mais raro, o tratamento também é mais específico. Mas eu vou falar aqui basicamente dos 2 tipos mais comuns, né? O diabetes tipo 2 é o diabetes mais comum, né? Corresponde a mais de 90% dos casos de diabetes no mundo. E esse é um tratamento
multifatorial, né? Então, a gente tem que trabalhar em diversas frentes, né? Entendendo que a resistência insulínica é um dos principais fatores fisiopatológicos, a gente tem que combater a resistência insulínica. Então, a gente tem que orientação para perda de peso, então orientação nutricional para perda de peso, atividade física, que também é algo que reduz bastante a resistência insulínica, porque o músculo, quando é estimulado, ele consegue utilizar a glicose sem depender da insulina. Então, atividade física, e a gente vai ter o tratamento farmacológico, né? No diabetes tipo 2, a gente tem a opção do tratamento farmacológico não insulínico, né? Então, a gente tem hoje medicações que auxiliam na melhora da resistência insulínica, na melhora da função pancreática, para melhorar os níveis glicêmicos, sem precisar utilizar ainda o tratamento com a insulina. Já no diabetes tipo 1, o tratamento é insulina. Não tem outro. Óbvio, também é multifatorial, também é importante a orientação nutricional, também é importante a atividade física, mas o tratamento farmacológico ele é com uma reposição de insulina. Às vezes, no início, com doses menores e talvez, às vezes, progredindo para doses maiores. Isso vai depender de cada caso individualmente. Mas o tratamento do diabetes tipo 1 é insulina. Mas em ambos os diabetes, a gente precisa ter esse tratamento multifatorial, né? Multidisciplinar. Entendi. No âmbito da farmacologia do diabetes tipo 2, felizmente, a gente tem tido muito avanço, né? Então, a gente tinha, antigamente, 2 medicações, basicamente, 3 classes de medicações, que era a metformina, que é a conhecida acho que, da grande maioria das pessoas, né? É engraçado que ela é aquele do panela velha faz comida boa, porque é a medicação, uma das medicações mais antigas do tratamento de diabetes, mas a que ainda é a primeira escolha, né? Na grande maioria dos casos. Então, a metformina é uma medicação ainda muito importante no tratamento de diabetes tipo 2, né? Na redução da resistência insulínica, principalmente a nível hepático. Então, a gente tinha metformina, a gente tinha as glitazonas, que são medicações que também agem na redução da resistência insulínica a nível muscular e hepático, e a gente tinha os secretagogos, né, que são as sulfonilureias, que agem no pâncreas para a liberação de mais insulina, que são medicações super potentes para melhorar a glicemia do paciente, mas que têm muitos efeitos colaterais ruins, ganho de peso, aumento das taxas de hipoglicemia, que é quando o açúcar fica muito baixo no sangue, né? Então, a gente ficava com um tratamento muito restrito e, às vezes, com muito efeito colateral. E hoje a gente tem novas medicações, daí surgiram as medicações ali no âmbito do efeito incretínico, né? Que é do GLP-1, são peptídeos intestinais que agem no metabolismo da glicose. Então, primeiramente surgiram os inibidores da DPP-4, que é uma enzima que degrada o GLP-1. Então, se você inibe essa enzima, você aumenta os níveis de GLP-1, portanto, os efeitos benéficos das incretinas. E depois os análogos do GLP-1, que são os conhecidos, né? Então, primeiramente a liraglutida, a semaglutida, e agora, mais recentemente, a gente tem a chegada de um análogo, não chegou ainda no Brasil, né, formalmente, mas está para chegar, de um análogo dual, né, que ele age em 2 tipos de incretina, o GIP e o GLP-1, que é a tizepatida. Então, a gente tem tido muito avanço nesse âmbito, embora uma grande parte do tratamento farmacológico do diabetes tipo 2 ainda seja de alto custo, né? Ou seja, não tão disponível para toda a população. O SUS não banca Mas a gente teve um ganho no SUS recentemente, né? Que foi... esqueci inclusive de falar dessa classe muito importante, que são as glifosinas, que são os inibidores de GLT2, que agem ali a nível de rim, aumentando a glicosura, aumentando a excreção renal de glicose, portanto, também com grande benefício para o controle glicêmico e benefício cardiovascular. Né? Então, no SUS, a gente agora já tem a dapaglifosina, que é uma medicação excelente, tanto para o diabetes como para risco cardiovascular, para critérios específicos, né? Então, tem um critério de idade, tem critério de comorbidades, não é para todo mundo, mas pelo menos nós já temos no SUS aí essas medicações. É muito bom, né? E um grande avanço também no tratamento de diabetes tipo 2 é que essas medicações mais novas, as glifosinas, os análogos de GLP-1, elas não só agem na glicemia, na hiperglicemia, como agem em outros fatores, portanto, reduzindo muito o risco
cardiovascular dos pacientes, né? Então, é importante dizer que o diabetes é um grande fator de risco de doença cardiovascular, AVC e infarto. Portanto, ter medicações que não só melhoram a glicemia, mas também reduzem o risco desses eventos é fantástico. Exatamente. Fantástico, né? E, assim, das abordagens não farmacológicas, o que a gente pode falar com relação a exercício, alimentação, que são complementares, né, ao tratamento medicamentoso? Sim, super complementares, super importantes. Na verdade, a gente tem que orientar estilo de vida saudável, né? Então, muitas vezes os pacientes não têm ainda um estilo de vida saudável, não praticam atividade física, não têm um controle adequado, estão fora do peso, né? Como eu falei, o sobrepeso e a obesidade estão ali de mãos dadas com diabetes, é um grande fator de risco. Não só é um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes, a obesidade, como também obesidade junto com diabetes aumenta o risco de complicações e a gravidade dessas complicações. Então, um paciente que tem obesidade e diabetes tem um grande risco de ter um AVC, um infarto, de ter uma vasculopatia, ter que amputar um pé, enfim, de ter todas as complicações de ambas as doenças, né? Então, é muito importante tratar a obesidade junto com o tratamento do diabetes. E aí, mais uma vantagem dessas medicações mais novas, que também tratam a obesidade. Mas voltando à questão de estilo de vida, então, assim, existe um certo mito de que os diabéticos não podem comer carboidrato, né? Então, é muito comum os pacientes chegarem, eu vou cortar o carboidrato, zero de carboidrato, ou low carb. E não é bem assim, não há essa indicação formal de que um paciente diabético precise cortar o carboidrato. Veja, o carboidrato é a nossa principal fonte energética, né? Sim. Então, não vai ser só cortando o carboidrato que você vai melhorar o diabetes. Mas balancear isso, né? Mas balancear isso. E principalmente escolher que tipo de carboidrato você vai ingerir, Sim. né? Então, a orientação são carboidratos complexos, com fibra, evitar mesmo o açúcar livre. Esses alimentos ultraprocessados. Os ultraprocessados. Também, né? E uma outra orientação importante é quanto à ingesta de gordura. Então, estou enfatizando aqui do risco cardiovascular. Então, não adianta você cortar o carboidrato e ter uma dieta rica em gordura saturada. Isso vai levar o seu LDL, né, o seu colesterol ruim, vai piorar o fator inflamatório e vai aumentar o seu risco. Sim. Então, o ideal é uma dieta balanceada mesmo. Sim. Pode-se fazer até uma redução discreta da ingesta de carboidrato, mas é muito prezar por qual tipo de carboidrato vai ser ingerido, de preferência carboidratos que não façam pico hiperglicêmico, né? Então, tem um índice glicêmico mais baixo, que sejam associados a fibras, né? Então, carboidratos complexos. Fibra é sempre bom, né, gente? A não ser que existam outras restrições muito específicas, mas a fibra, para a saúde pública em geral, a dieta rica em fibras está associada a muitos benefícios. Muitos benefícios, né? Muitos, né? Redução do diabetes, redução de câncer de cólon, enfim. Muitos benefícios. Muitos benefícios mesmo. Então, assim, é uma dieta balanceada mesmo, né? E eu acho que daí a importância da atuação multiprofissional nessa orientação, né? Porque eu acho que ainda há muito mito. O endócrino, né? E isso é fundamental, né? Porque a gente conversa com o endócrino, troca as figurinhas, faz ajustes, né? Às vezes eu monto uma dieta e eu tenho feedback do endócrino, olha, Patrícia, diminui um pouco, não está funcionando. Sim. Né? Ou, enfim, outras... Recentemente, dentro da Move mesmo, a gente tem casos ali de pessoas que estão até na pré-diabetes, mas já com doença endotelial, que você precisa ter um cuidado que... Eu, sozinha, não teria essa visão, mas o colega sinalizou que, olha, ele já tem doença endotelial, não quero que isso evolua, eu preciso tratar como se ele fosse um diabético agora, ele não é, mas a gente vai agir como se ele fosse. Sim. Então, o que pediram de mim, que eu prontamente atendi, foi muito bom, foi assim, tem um rigor um pouquinho maior aqui na prescrição, porque os exames estão falando uma coisa, mas a gente já está vendo lá na frente o que vai acontecer se não tiver uma atitude preventiva. Então, esse contato com o médico também é muito legal. Esse multiprofissional, todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando, exatamente. O paciente ganha um cuidado mais amplo. A gente aprende com o colega e consegue também
colocar nosso conhecimento a É só favor, benefício, né? exatamente, é só benefício. Sempre, né? E foi muito interessante falar isso, porque a gente tem um conceito agora de pré-diabetes, né? Agora, não tão agora, já tem um tempo, mas enfim. O conceito de pré-diabetes é justamente esse, é de prevenir a evolução para o diabetes. E a gente sabe que ainda na fase de pré-diabetes, a gente já pode ter complicações, já pode ter dano endotelial, já pode ter complicação microvascular. Então, às vezes não tem ainda o diagnóstico firmado de diabetes, mas tem ali uma desglicemia, o cuidado, né? já tem uma hemoglobina glicada um pouco alterada, já tem fatores para resistência insulínica. E aí eu queria enfatizar que a resistência insulínica ela não é diagnosticada só pela dosagem da insulina em jejum. Eu vejo que é um erro comum, assim, as pessoas pensarem que é só ter uma insulina alta no jejum que você já tem uma resistência insulínica. A resistência insulínica é uma síndrome, né? Então, você precisa avaliar outros fatores associados. É um paciente que vai ter circunferência abdominal aumentada, vai ter um HDL mais baixo, um triglicérides mais alto, né? Às vezes até uma alteração já da glicemia. Então, não é só a insulina, né? Porque a insulina em jejum pode ter várias variações e vários fatores. Você precisa olhar o paciente como um todo, como um completo, né? Então, assim, e por isso... E saber que aquele paciente que tem a circunferência abdominal, tem uma obesidade mais centrípeta, que tem uma alteração já de triglicérides de HDL, que são hipertensos, são pacientes que já estão em risco, porque já tem sinais que podem levar à resistência insulínica. E aí, o diagnóstico do pré-diabetes é justamente esse. Dar a oportunidade do paciente de não evoluir para o diabetes, né? Ter um diagnóstico mais precoce. E aí, tem estudos que avaliaram, né? Mudanças de estilo de vida e metformina, por exemplo, para prevenção da evolução de pré-diabetes para diabetes tipo 2. E a mudança de estilo de vida foi ainda mais potente do que a metformina. Interessante isso, que a gente está falando de abordagem não farmacológica, né? Que às vezes as pessoas não dão muita importância. Sim, porque e aí, ressaltando, porque às vezes você vê, dosou uma insulina em jejum e aí já querem passar uma metformina para o paciente. Mas o básico não foi feito, entendeu? Atividade física, melhora da alimentação. E aí a gente entra na medicina do estilo de vida, que está ganhando importância, né? Quer dizer, antes de você partir para esse medicamento, o médico também tem... É legal ter esse olhar, né? De que a gente precisa intervir fortemente no estilo de vida do paciente, que talvez isso seja até tão efetivo ou mais eficaz do que a medicação. Só a medicação, com certeza. Isoladamente, né? Sim, com certeza. Então, nós estamos chegando já ao final do primeiro episódio. É sempre tão rápido. É muito rápido. Muito obrigada, Mirella, por seus conhecimentos, por dividir aqui com a gente. Muito obrigada à Clínica Move por apoiar esse projeto. E obrigada a todos que nos acompanham nas diferentes plataformas. E até o próximo episódio.